Olá, meus queridos amigos, como vocês estão? Na medida do possível, como eu sempre digo, eu espero que muito bem. E hoje eu quero trazer aqui para vocês conteúdo, né? Vamos falar um pouquinho sobre saúde, especificamente sobre a saúde do seu coração. Vamos falar um pouquinho de insuficiência cardíaca congestiva, infarto agudo do miocárdio e demais comorbidades que estão correlacionadas, né? À insuficiência cardíaca congestiva. E para que a gente possa entender melhor o que é a insuficiência cardíaca congestiva e os seus malefícios, eu preciso aqui passar para vocês qual é o conceito de insuficiência cardíaca congestiva. Então, o que é a insuficiência cardíaca congestiva? Bom, a definição é uma doença crônica em que o coração não bombeia o sangue como deveria. O coração, então, ele não consegue bombear o sangue para todo o meu organismo como ele deveria. A insuficiência cardíaca pode ocorrer quando o coração não consegue bombear sangue sistólica, ele colocou aqui entre parênteses, né, na definição. A sistólica, gente, é aquela denomina-se pelo ato de contração do meu coração. Então o meu coração ele se expande, né? Ele faz esse movimento de expansão, né? O coração ele é como se fosse uma bomba elástica. Então ele faz uma expansão, ele se enche de sangue para então ejetar esse sangue para todo o meu organismo, para que eu possa receber nutrientes, oxigênio, né? Um sangue rico em vitaminas, enfim, né? Então nós chamamos isso de pressão sistólica, né? Que é a pré-carga. Chamamos também de pré-carga. Ou encher de sangue, ou meu coração encher de sangue, que nós chamamos de pressão diastólica adequadamente, tá? A diastólica, então, acontece quando o meu coração, então, depois da pré-carga, depois de esvaziar o meu coração e bombear esse sangue para todo o meu organismo, ele se enche, ocorre um processo de relaxamento desse coração, certo? Ele relaxa, recebe sangue, recebe um aporte de sangue para que esse sangue seja bombeado para então para todo o meu organismo, né? Esse processo nós chamamos também de pós-carga, que é o momento de enchimento das câmaras cardíacas, tá? Para que um novo ciclo então se inicie. Então eu tenho lá o meu coração. O coração ele é dividido em 4 compartimentos, tá? Nós temos os átrios direito e esquerdo e os ventrículos direito e esquerdo. Eu recebo esse sangue, suponhamos que eu receba 10 litros de sangue, o débito cardíaco, que nós chamamos de débito cardíaco. Eu recebo 10 litros de sangue que vem através da minha veia cava, cai aqui no meu átrio direito. Do meu átrio direito existe uma válvula cardíaca aqui no meu átrio direito, chamada de tricúspide do átrio direito, chamada tricúspide, que através dessa válvula ela se abre e ejeta esse sangue provindo lá do meu átrio direito, e ela ejeta esse sangue, ela se abre e ejeta esse sangue para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, então, esse sangue é ejetado para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar, então, vai enviar esse sangue para os meus pulmões, onde ocorrerá um processo chamado de hematose. Esse processo de hematose consiste na troca de gases que são os gases oxigênio e gás carbônico. Então, o sangue venoso que chega até os meus pulmões, porque nós temos 2 tipos de sangue, o venoso e o arterial. O venoso ele é pobre em nutrientes, pobre em oxigênio,
Por isso que o meu coração, então, ejeta através da artéria pulmonar, esse sangue vai para os meus pulmões, para que ele receba oxigênio, também nutrientes, enfim. Esse sangue retorna através das veias pulmonares e não artérias pulmonares, das veias pulmonares, cai ali no átrio esquerdo e através de uma válvula chamada mitral, esse sangue é ejetado para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo, então, esse sangue é ejetado para a artéria aorta e da artéria aorta, esse sangue oxigenado, rico em nutrientes, é distribuído para todo o meu organismo. Então, aqui do lado direito eu tenho a válvula tricúspide e do lado esquerdo a válvula mitral. Ambas trabalham para que todo esse processo ocorra de maneira eficiente, fidedigna e adequada, tá? Então, o ventrículo direito, na insuficiência cardíaca congestiva, né, como patologia, possui cavidades finas e estáticas. Finas e estáticas, né? Enquanto que no ventrículo direito, né, que seria ali onde eu recebo, onde ocorre a pressão diastólica, enfim, as cavidades são espessas e rígidas. Então, o ventrículo direito, ele fica mais espesso, com as cavidades mais rígidas. Isso patologicamente falando, né? Enquanto que o ventrículo esquerdo, as cavidades ficam mais finas e estáticas. Finas e estáticas. Isso dificulta o processo de bombeamento do sangue, de ejeção do sangue do ventrículo esquerdo, eu digo, para a aorta, para que esse sangue então percorra para todo o meu organismo. Enquanto ali que o ventrículo direito, ele fica mais espesso, ele fica mais com as cavidades mais espessas, mais rígidas também, né? Então é um coração doente, né? E quais são as causas? Quais são as causas da insuficiência cardíaca congestiva? RAS, ou seja, hipertensão arterial sistêmica a longo prazo. Se você não trata a sua hipertensão a longo prazo, né? O que é hipertensão, gente? É quando os meus vasos sanguíneos eles ficam mais estreitos. Eles ficam mais estreitos, né? Muito mais estreitos. E com o estreitamento desses vasos, o meu coração ele precisa trabalhar um pouco mais para conseguir vencer essa resistência vascular sistêmica. Ele precisa fazer mais força para que o sangue passe por esses vasos sanguíneos, para que esse sangue seja distribuído para todo o meu organismo. Então é uma hipertensão não tratada, uma hipertensão a longo prazo que pode prejudicar o meu coração, fazendo que ocorra uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, como eu disse também, o espessamento, né, do ventrículo direito também, um espessamento. Existem algumas outras doenças, algumas outras comorbidades que podem causar isso, como por exemplo, fibrose cística, né, em que as artérias pulmonares elas ficam mais rígidas também. Então o ventrículo direito, para poder ejetar esse sangue para a artéria pulmonar, para que eu corra esse processo de hematose, onde eu vou receber um aporte de oxigênio e nutrientes, ele fica, ele faz um esforço maior. Então, o que acontece? Acaba ocorrendo ali um espessamento desse ventrículo, né? Ou até mesmo pode acontecer em alguns casos pode acontecer desse ventrículo ficar mais alargado, mais fino também, mas isso é muito difícil, porque ele precisa fazer um esforço, ele precisa fazer um esforço para que esse sangue percorra por todo o meu organismo. Então, as células cardíacas, os miócitos,
né, eles aumentam, né? Eu aumento a quantidade, a produção de miócitos, causando então uma hipertrofia de ventrículo direito, tá? Um infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio faz com que ocorra uma isquemia, ou seja, morte dos miócitos. E ali ocorre então um depósito de fibras e colágeno, e o meu coração ele perde essa capacidade da elasticidade. Porque se eu tenho miócitos, que são células do coração, mortas, como esse coração vai se expandir? Lembra que eu falei que ele é como se fosse um elástico? Como ele vai se expandir para encher-se de sangue, para que eu receba um aporte de sangue, para que ocorra então a contração, né? Então esse coração, né, cheio de fibrina, de colágeno, com miócitos mortos, né, que são células ali do coração mortas em decorrência do infarto agudo do miocárdio, esse coração ele se torna insuficiente. Então ele é um coração fraco, que não tem uma capacidade de elasticidade fidedigna, e também ele perde a capacidade de bombear, ou seja, de aquela capacidade de contração, né? Que ocorre aquela capacidade de contração do ventrículo esquerdo para que esse sangue então seja ejetado para todo o meu organismo. Então isso ocorre também. Fibrose cística, como eu citei aqui para vocês, má alimentação, dieta rica em sal, álcool, pouca ingesta hídrica de água, né, alimentos que produzem muitas toxinas, antioxidantes, dietas ricas em alimentos que produzem radicais livres. Os radicais livres destroem as nossas células, né? Elas causam dano às nossas células, e futuramente isso também pode ocasionar tumores, né? Outras doenças também, né? Mas principalmente o câncer, tumores também, né? Pericardites, que são inflamações, infecções que acontecem no coração, também podem ocasionar a insuficiência cardíaca. Coartação de aorta, que é um problema que acontece na aorta, né, na artéria aorta, né, essa coartação de aorta, né, faz com que o nosso coração, coartação da aorta é quando a aorta ela se torna insuficiente também, né? É uma insuficiência da aorta. É uma insuficiência, assim, né? Para os leigos eu tô falando, né? Ela é um processo um pouco mais complexo. Mas, resumidamente falando, é quando essa aorta se torna insuficiente também. Ela perde a sua capacidade de poder bombear, de poder distribuir, na verdade, o sangue para todo o meu organismo. Dislipidemias como colesterol, que podem causar placas de ateroma, ou seja, placas de gordura no meu coração, fazendo com que ocorra então um estreitamento dos vasos, dificultando esse processo que eu falei para vocês de passagem do sangue pelos meus vasos sanguíneos, porque o meu vaso ele fica mais estreito, então o meu coração precisa se esforçar mais para que esse sangue percorra por todo o meu organismo. Falta de exercícios físicos, né, atividades físicas, obesidade, né? Enfim. Vamos lá, eu fiz aqui um resumo para a gente poder entender melhor, né? Tabagismo, que causa também um endurecimento desses vasos sanguíneos, né? Então eles ficam mais endurecidos, mais rígidos. Isso dificulta também o processo de bombeamento desse sangue, né? Para todo o meu organismo, né, para que esse sangue percorra sobre todo o meu organismo, né? E tudo isso resulta em quê? Diminuição de oxigênio no meu coração, consequentemente no meu organismo também. As fibras cardíacas, né, como eu disse para vocês, elas perdem a capacidade de elasticidade, porque ocorre também a morte dos miócitos. Tem a questão dessa resistência vascular sistêmica, resistência vascular
dos vasos devido à hipertensão arterial sistêmica a longo prazo, doenças valvares, como eu disse, as válvulas tricúspide e mitral, elas também podem sofrer devido à pericardite, né? Esse esforço que os ventrículos precisam fazer para ejetar o sangue para o pulmão, para todo o meu organismo, enfim, né? Esse trabalho que ocorre ali nas câmaras cardíacas, então essas válvulas elas podem sofrer alterações, elas podem adoecer também, né? Geralmente esses pacientes apresentam um tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos. Então, quando você aperta o dedo desse paciente e você solta, rapidamente ele fica vermelho. Ele tem que ficar vermelho. Só que esses pacientes que possuem a insuficiência cardíaca, que são portadores de insuficiência cardíaca congestiva, esse sangue demora mais para retornar. Esse tempo de enchimento capilar, ele não é fidedigno, ele demora mais para retornar. Esse paciente também apresenta uma pele mais pegajosa, mais fria, mais úmida, porque ocorre a retenção de líquidos, né, no organismo, consequentemente ocorre inchaço, principalmente dos membros inferiores. Então é aquele paciente edemaciado, inchado, né? Ocorre a turgência de jugular, de jugular, né? Essa veia que nós temos aqui, a jugular, ela fica mais ressaltada, porque ocorre um refluxo hepatojugular, né? Por quê? Porque nós recebemos, lembra que eu disse para vocês, o sangue vem através da veia cava, existe o sistema porta-cava, então o sangue vem através da veia cava que cai aqui no meu átrio direito. Então, como existe essa insuficiência, ocorre essa turgência de jugular, é um sangue que fica estagnado. Então é um sangue que faz com que essa veia fique mais ressaltada, né? Crepitação, ou seja, sons, ruídos adventícios do pulmão, roncos, sibilos, né? Aquele paciente que tem mais roncos, mais sibilos, né? Que pode também ocasionar um edema agudo de pulmão, ele pode ter um pulmão edemaciado, encharcado, porque lembra, existe essa resistência da artéria pulmonar, entendeu? Essa resistência da artéria pulmonar que faz com que o sangue fique mais acumulado ali, né, nos meus pulmões, e também em decorrência da própria insuficiência cardíaca congestiva, que faz com que eu acumule mais líquido, e isso pode ocasionar também um edema agudo de pulmão, tá? Um edema agudo de pulmão. Ortopneia, má saturação, né? A saturação sanguínea desse paciente não é adequada, não está nos níveis desejáveis, né? Geralmente uma saturação que cai bastante. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que ocorre uma diminuição de oxigênio no coração, consequentemente, esse oxigênio, porque em decorrência do débito cardíaco, que não é um débito cardíaco fidedigno, que não é ejetado uma quantidade, um aporte suficiente de sangue para todo o meu organismo, para que todo o meu organismo seja oxigenado, então a minha saturação cai, né? Então eu tenho uma saturação, uma má saturação, né? Uma má saturação sanguínea. Então, deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho, né, para falar melhor aqui com vocês, né? Então, o coração é um coração mais fraco, né? Insuficiência cardíaca congestiva denota um coração mais fraco, tá? E aí existe um perfil hemodinâmico desse paciente. Qual é o perfil hemodinâmico? É o perfil que nós definimos como perfil A, B, C e D. No perfil A, esse paciente ele tem sinais de congestão aparente, mesmo sabendo que tem a insuficiência cardíaca congestiva. Aí o tratamento é mais ambulatorial.
o médico vai saber quais os medicamentos que ele vai prescrever para esse paciente com sinais de congestão aparente, perfil A. O perfil B é um paciente que ele é encharcado e quente. Esse perfil é o mais perigoso. Como eu disse para vocês, aparece a turgência de jugular, crepitação no pulmão, que eu disse que é esse ronco, né? Esses ruídos adventícios que acontecem no pulmão, edema de membros inferiores, e aí o tratamento é feito com diuréticos, né? Vasodilatadores também, como por exemplo, na emergência eles usam muito o Tridil, que é um vasodilatador coronariano, né? Das veias, dos vasos sanguíneos aqui do coração, das artérias, né? E veias do vaso do coração. O perfil C é um coração ruim, né? Ele tá com a periferia fechada, ou seja, os vasos sanguíneos fechados. O tempo de enchimento capilar, como eu disse para vocês, ele é maior do que 2 segundos. É um paciente encharcado, frio, úmido. Se ele tiver uma pressão, o tratamento aqui é assim. Se ele tiver uma pressão arterial normal, o médico pode passar um diurético para ele, para eliminar líquidos, né? Se a pressão for maior que 140, igual ou maior a 140, ele vai passar ali um Tridil, que é nada mais do que um medicamento, né? Um inotrópico, né? Que vai aumentar ali a força de contração do coração, tá? Então ele vai passar ali o Tridil. Se esse paciente tiver hipotenso, ou seja, com a pressão menor do que 90 milímetros de mercúrio, então ele vai passar uma noradrenalina para aumentar a força de contração desse coração. E após esse paciente apresentar uma melhora, aumentar aí os níveis da pressão arterial, né, maior do que 90 milímetros de mercúrio, então o médico entra com a dobutamina, né, vai diminuindo a nora e ele entra com diurético também. Existe o perfil D ou o perfil L, né? Perfil D é mais fácil para a gente poder decorar. É um paciente seco e mal perfundido, né? O sangue não circula adequadamente por todo o organismo, né? Aí o médico passa ali entre 250 a 500 ml de soro fisiológico, né? Se esse paciente vir apresentar uma pressão arterial alta, ele passa também uma IECA, que é uma enzima enzima conversora de angiotensina. Aí é um pouco mais complexo, né? De angiotensina, que faz com que a nossa pressão arterial aumente, tá? Então é isso, gente. Só passando aqui para vocês mesmo, para passar um pouquinho de conhecimento, para que vocês tenham conhecimento sobre a insuficiência cardíaca congestiva. E o recado que eu dou para vocês é: façam exercícios físicos, tenham uma alimentação que seja pobre em sódio, né? Comam mais frutas, mais legumes, uma dieta mais natural. Adotem uma dieta mais natural, né? Não comam tanta carne também, tá? Porque a carne, ela também é um alimento que, churrasco, por exemplo, né? Que produz ali radicais livres que destroem as nossas células também e que pode ser também, esses alimentos eles também são cancerígenos, né? Refinados, açúcar, muito açúcar, né? Refinados, né? Enfim, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa alimentação para que a nossa saúde seja uma saúde adequada, saudável. Se você quer ter mais longevidade, então adote uma alimentação mais saudável, adote práticas de exercícios físicos, enfim, tá bom? Meu nome é Robson, sou enfermeiro e até a próxima. Sempre eu estarei aqui, então, postando conteúdos para vocês de saúde, mas aqui hoje vim falar especificamente da insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial também, sistêmica, né, que pode levar a insuficiência cardíaca congestiva e infarto agudo do miocárdio. Então, todos esses alimentos, né, o nosso estilo de vida pode evitar tudo isso,
tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.